Fala pessoal, tudo bom com vocês? Legal! Bem louco! Há cerca de 10 dias eu comecei a publicar vídeos sobre vulcões e tenho recebido vários comentários de pessoas que estão interessadas pelo tema, principalmente pelo vulcão Cumbre Vieja, que está em erupção e tem chamado muita atenção das pessoas, da situação da Ilha La Palmas e das consequências do vulcanismo, inclusive na vida de nós brasileiros. Bom, eu resolvi então fazer um vídeo explicando sobre vulcões, sobre vulcanismo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a Terra, o planeta Terra, ele é formado por camadas, onde vivemos na superfície, numa dessas camadas chamada crosta terrestre. Essa crosta terrestre é uma camada muito fina, delgada, em relação ao tamanho da Terra. Nos continentes, essa camada, chamada crosta, ela possui uma espessura de aproximadamente 30 a 40 quilômetros. E nos oceanos ela é mais delgada, chega a ter na faixa de 5 quilômetros de espessura. Essa crosta ela é totalmente rachada e formam placas que boiam no manto terrestre. Essas placas, elas, ao estarem boiando, elas acabam se deslocando e ora uma entra por baixo da outra, uma provocando o soerguimento de montanhas, ou elas acabam se arrastando lateralmente uma à outra, provocando também terremotos, vulcões, enfim. Então essas zonas que compõem a crosta terrestre nós chamamos de placas tectônicas. Há cerca de 90 milhões de anos atrás, nós tínhamos um continente chamado Gondwana, e esse continente começou a se rachar e se afastar uma porção da outra, formando hoje a África e a América do Sul. Então nós temos uma placa chamada placa africana e uma placa chamada placa sul-americana. Como que essas placas se movem? Elas se movem porque a partir de uma fratura na crosta terrestre, uma fratura enorme na crosta terrestre, o magma, que é a rocha em estado líquido, incandescente, acaba subindo e formando vulcões, e esses vulcões vão se desenvolvendo e empurrando as placas num sentido divergente. Quando as placas, por exemplo, a América do Sul, a placa sul-americana, se encontra com a outra placa a oeste, chamada placa de Nazca, que é uma placa basicamente oceânica, essa placa oceânica mergulha por baixo da placa sul-americana, soerguendo a região dos Andes, por exemplo. Ou no caso da placa da Índia, que se desloca em direção à Ásia e forma os Himalaias. A Índia estava localizada próximo a Madagascar há 100 milhões de anos atrás, e ela acabou se deslocando rumo ao continente asiático, formando os Himalaias. Atualmente nós temos centenas de vulcões ativos, conforme estamos mostrando aqui, centenas de vulcões cadastrados como vulcões que tiveram algum evento nos últimos 10 mil anos, ou seja, após o último período glacial
que se encerrou por volta de 11, 10 mil anos atrás. Desses vulcões, os que estão sem atividade são considerados aqueles que não tiveram nenhum evento nesses últimos 10 mil anos. Mas muitos deles acabaram por ocorrer erupções, como no caso do Krakatoa, do Santa Helena, do Kilauea e agora vários outros vulcões, né? E agora principalmente o La Palmas, vulcão Cumbre Vieja, que está em erupção. Na América do Sul, na placa sul-americana, os vulcões ocorrem associados a esse encontro de placa da placa sul-americana com a placa de Nazca, formando a Cordilheira dos Andes e desenvolvendo por esse atrito tanto terremotos quanto vulcões. Então nós temos vulcões no Chile, na Colômbia, são vulcões ativos atualmente. No centro da placa sul-americana nós temos praticamente o Brasil inteiro, e é uma região que está longe do encontro da placa, que seriam placas convergentes, que elas vão para o mesmo ponto, né? Se convergem para o mesmo ponto, por isso forma uma cadeia de montanha, e ao longo do litoral da América do Sul, no Oceano Pacífico, forma uma fossa bastante profunda. Então esse é o resultado do encontro da placa de Nazca com a sul-americana. Do outro lado, entre o Brasil e a África, nós temos o movimento divergente, ou seja, os continentes estão se afastando, e com isso, no meio do caminho, existe uma cadeia de montanhas vulcânicas decorrente desse afastamento. Cada vez que se afasta, se abre mais o buraco, que é preenchido por novos vulcões. Nós temos no Brasil, durante esse período de afastamento do Brasil, da América do Sul com a África, nós temos alguns vulcões em nosso território, mas são vulcões que não têm atividades há mais de 10 mil anos. Então nós temos Fernando de Noronha e temos a ilha de Trindade. Nós temos Trindade e Fernando de Noronha. Então nós podemos observar que praticamente o Brasil inteiro está numa situação confortável dentro da placa sul-americana. Isto não quer dizer que ela está imune a eventos de terremotos ou de ocorrências de vulcões, mas é muito improvável que isso venha a ocorrer. Porque, primeiro, precisaria ter uma fratura nesse continente, nesse país, no Brasil, uma fratura que atravessasse toda a crosta, 30 a 40 quilômetros de profundidade, e que os movimentos dessas placas resultantes dessa fratura, que dividiria porções do território brasileiro, começassem a se afastar. Com isso, o mar entraria nessas fraturas e vulcanismo iriam ocorrer. Isso tem ocorrido não no Brasil, mas na África. Existem regiões da África onde uma nova placa tectônica está sendo formada através desse fraturamento da crosta e da provável ingressão daqui a alguns milhares de anos do mar por entre o continente africano. Então, o que a gente pode observar em relação a vulcões e terremotos é que eles ocorrem nas regiões de limites das placas. Por exemplo, o círculo de fogo do Oceano Pacífico, ele é bastante característico porque envolve a placa de Nazca e outras placas tectônicas em uma região praticamente circular, onde ocorrem
vulcões e terremotos com grande frequência, pegando desde da costa da América do Sul, subindo pela América Central, indo para as Filipinas, Japão, parte da Ásia e descendo até a região da Austrália e retornando de volta à América do Sul. Existem 3 tipos de vulcões de acordo com a sua atividade. Então nós temos vulcões com erupção efusiva, ou seja, somente sairão gases desses vulcões, são gases, fumarolas ou os geysers típicos da região de Yellowstone nos Estados Unidos. Nós temos a erupção explosiva, que a meu ver é a pior de todas. O exemplo clássico da erupção explosiva é o vulcão Krakatoa, que hoje já não existe mais. Existe o filho do Krakatoa, porque é um vulcão que simplesmente desapareceu em uma explosão dele mesmo. Uma coisa que aconteceu há 150, 200 anos atrás, e eu vou fazer um vídeo especial sobre o Krakatoa. E temos a erupção mista, que é a mais tradicional, onde além dos gases há o lançamento de lava. Então ela é uma mistura entre a explosiva e a efusiva. A erupção mista é típica do vulcão atual que a gente tem acompanhado, que é o Cumbre Vieja. Outra classificação de vulcões, que são os ativos, que entram em erupção de tempos em tempos, os dormentes, que não entram em erupção há muito tempo, porém há menos de 10 mil anos, e os extintos, que não entram em erupção e não dão mais sinal de vida, desde o final do último período glacial. O caso do último vulcanismo que ocorreu em território brasileiro foi na ilha de Trindade e Martim Vaz. Na verdade é um arquipélago de Trindade e Martim Vaz, que é localizado no Oceano Atlântico, pertence ao município de Vitória, no Espírito Santo, mas está bem afastado, está a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo. Esse conjunto de ilha teve eventos de erupção datados em 250 mil anos atrás, ou seja, maior que 10 mil anos. Então hoje ele é considerado como um vulcão extinto, porque a partir de 10 mil anos atrás, sem atividade, ele está numa situação onde ele é considerado como extinto. Então aqui são imagens da ilha de Trindade, do vulcão brasileiro da ilha de Trindade, e um outro vulcão mais antigo, cerca de 300, 400 mil anos, é o de Fernando de Noronha. Nós vemos na imagem o fundo do oceano com essas fraturas que nos indicam o afastamento do Brasil e da América do Sul e da África, com uma cordilheira de montanhas centrais chamada cadeia mesoatlântica. E nessa situação nós temos tanto a ilha de Trindade quanto a de Fernando de Noronha, que está mais próximo do território brasileiro. A ilha de Trindade está a 1.200 quilômetros e a ilha de Fernando de Noronha está a cerca de 500 e poucos quilômetros da costa. Então aqui são imagens de Fernando de Noronha. E temos vulcões também dentro do território brasileiro, que são vulcões muito antigos e que há mais de milhões de anos que não se registra eventos nessas regiões. Uma das regiões típicas de vulcão aqui no Brasil, e talvez um dos maiores estrutura vulcânica que a gente pode reconhecer por imagens de satélite, é a região de Poços de Caldas. Poços de Caldas representa a cidade de Poços de Caldas. Ela está dentro de uma caldeira vulcânica, de uma extinta caldeira vulcânica, obviamente.
Então, nessas imagens aqui a gente vê Poços de Caldas e circundada por uma estrutura delimitando a caldeira do vulcão de Poços de Caldas. É uma região bastante grande. Foi feita uma pergunta de que, dando a conotação, alguém fez uma pergunta dando a conotação de que aquelas lavas que estão sendo jorradas lá em Las Palmas poderia estar trazendo muitos diamantes, aflorando muitos diamantes, trazendo lá do fundo da terra muitos diamantes. E eu tive que dar a resposta que não, que o processo é um pouquinho diferente. O vulcanismo que ocorre em Las Palmas, ele é mais raso, é decorrente de placas que estão deslizando entre elas, e não aquelas placas que estão mergulhando entre elas. É uma câmara magmática em profundidade, representada por pontos quentes, vão aquecendo a rocha, vão derretendo a rocha e vai formando os vulcões. No caso de diamantes, nós temos um vulcão do tipo Kimberlito, que é na verdade uma chaminé, praticamente uma chaminé única que liga praticamente o manto com a superfície da crosta terrestre, também formada por movimentos de placas pelas fraturas. E aqui em Santa Filomena, no Piauí, nós temos um Kimberlito chamado Kimberlito Redondão. Ele é bastante didático em fotografias aéreas, imagens de satélites, onde ele é praticamente oval, mas ele é uma chaminé única. Isso ocorreu há mais de 60 milhões de anos atrás. Esse vulcão é do Cretáceo, Jurássico, por aí. Nessa região dá para se encontrar diamantes, sim, dá para se encontrar diamantes. Normalmente tem sido encontrado pequenos diamantes. E um outro evento de vulcanismo a gente vai representar aqui pelo mapa geológico do Brasil, onde nós temos aqui na região sul-sudeste, onde estão essas indicações com áreas esverdeadas, a bacia do Paraná e seu vulcanismo basáltico. Praticamente a terra rachou, né, nesse período, e teve um vulcanismo enorme. Uma ruptura no território brasileiro, aqui no território da América do Sul, onde um enxame de lavas basálticas tomou conta. Então nós temos corpos com mais de 2 quilômetros de rocha basáltica em toda essa região, que vai do estado de Mato Grosso, pega a parte de Minas Gerais, o interior do estado de São Paulo, Paraná, metade do estado do Paraná, praticamente todo o estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Bom, então pessoal, o que eu queria mostrar nesse vídeo é como um vulcão se forma, em qual região geológica ele acaba se desenvolvendo, ou seja, mais fraturas e contatos de placas tectônicas, onde existem movimentos de placas tectônicas, e qual a situação do Brasil nesse cenário. O Brasil, ele por estar centralizado na placa sul-americana, ele está longe das porções convergentes da placa sul-americana com a placa de Nazca e divergente da placa sul-americana com a placa africana, existindo então a cadeia meso-oceânica e a cordilheira dos Andes limitando a placa, e o Brasil fica praticamente no centro dessa placa. Os vulcanismos que ocorreram no Brasil em relação a esse movimento da placa sul-americana se separando da africana,
estão representados nas ilhas de Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha e o arquipélago de Trindade Martim Vaz. Fora isso, em tempos mais remotos ainda, vários eventos de vulcanismo são reconhecidos na porção continental do Brasil, em períodos diferentes, onde o Brasil encontrava-se no continente Gondwana ou ainda no Pangeia. E são eventos também localizados, mapeados e conhecidos. São vulcões que ocorreram no passado, mas há dezenas, centenas até de milhões de anos que não apresentam atividade. E elas estão numa condição atual isenta de possibilidade de que voltem a ocorrer, a não ser que exista realmente uma nova ruptura nesse continente, como está acontecendo na África, e promova uma outra separação de placas dentro do continente sul-americano. Mas isso leva-se muito tempo, é um tempo geológico muito grande para isso acontecer. Então, para que uma fratura dessas ocorra, além de levar um tempo demasiadamente grande, até ela se realmente formar e começar a ter vulcanismo, passaram-se cerca de centenas ou milhões de anos para que isso comece a desenvolver. Então, hoje, nós temos no Brasil uma situação bastante confortável em termos de vulcanismo. Bom, por hoje é isso. O vídeo acho que ficou um pouquinho longo, mas eu precisava dessa explicação para que a gente continuasse a aprender um pouquinho mais sobre vulcanismo, principalmente agora que é um tema que está bastante em moda. Sabendo-se que além do vulcão Las Palmas existem outros vulcões que estão em atividades, por exemplo, Kilauea no Havaí, o Stromboli na Itália, na região de Hokkaido no Japão. São vários vulcões que estão em atividades ou expelindo gás, Yellowstone nos Estados Unidos, que estão expelindo gases, gases, ou mesmo tendo eventos com lavas, como os vulcões na América do Sul, nas cordilheiras dos Andes. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, fazer comentários, façam perguntas, porque as perguntas de vocês acabam gerando ideias para que a gente possa responder através dos vídeos. É isso aí, pessoal. Até uma outra hora.